Olá, bem-vindos ao programa Cidadania. Nessa edição, nós estaremos fazendo uma reflexão sobre a participação da mulher na política, mais especificamente no poder legislativo. Porque justamente quando o Brasil elege uma mulher para ocupar a presidência da República, a participação feminina no Congresso Nacional se reduz. Uma tendência que foi seguida pelas outras casas legislativas em estados e municípios. Quem faz conosco essa reflexão é a senadora Ana Rita, ela que está recém-possada na Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal, a primeira mulher a ocupar essa presidência. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, Tânia. Vou abrir com essa pergunta. É um contrassenso, no momento em que a gente elege a primeira mulher para a presidência da República, a gente vê minguar o número de mulheres no Congresso Nacional? Como é que a senhora explica essa incoerência aparente, pelo menos? Olha, Tânia, eu acho que realmente merece uma reflexão. Eu vejo que nós estamos dependendo, com certeza, de uma reforma política no nosso país. Porque a presença da mulher nos espaços de poder, principalmente onde ela passa por um processo eleitoral, depende muito de uma reforma política que ofereça as condições necessárias para que essa mulher realmente tenha condições de disputar um processo eleitoral. Mas, senadora, essas condições têm que ser diferenciadas em relação ao que é oferecido para os candidatos? No que a reforma política cria um outro ambiente que não temos hoje, por exemplo? Olha, eu penso que a reforma política ela deve assegurar instrumentos que garantam a igualdade de participação. Hoje as mulheres disputam, de uma certa forma, em desvantagem com os homens. Por que eu digo em desvantagem? Porque hoje não tem o financiamento público de campanha, é o financiamento privado. Esse é o primeiro problema que a mulher encontra. A mulher tem menos acesso a recursos para a campanha? Ela tem mais dificuldade de ter acesso aos recursos privados e ela, particularmente, também não tem tantos recursos próprios para poder disputar um processo eleitoral. Mas por que esse acesso é mais difícil para a mulher? Olha, culturalmente, as empresas que financiam as campanhas dos candidatos ou outras formas de obter recursos têm o costume e o hábito de financiar campanhas de homens. Não tem a prática de financiar campanha de mulheres. Então, as mulheres têm muito mais dificuldades de buscar esses recursos, de convencer, por exemplo, alguém que possa financiar a sua campanha. Porque, na verdade, Tânia, tem uma questão de fundo que a gente precisa compreender. Nós vivemos ainda numa sociedade extremamente machista. Então, a mulher, para poder sair candidata, ela precisa se esforçar muito para isso. Não tem ainda a real credibilidade para conseguir um financiamento público de campanha para disputar um processo eleitoral. Por quê? Para quem financia a campanha quer ter a certeza de que aquele candidato será eleito, não é? E uma candidatura mulher, normalmente, não digo que é para todas, mas de um modo geral, não dá para aquele que financia a certeza de que ela será eleita. Por quê? Na cabeça das pessoas, quem é eleito, quem tem a chance de se eleger, são os homens. Porque a presença da mulher nesses espaços de poder ainda, por parte de alguns homens, não é possível ainda, né? Não vê com credibilidade, não porque ela não seja uma pessoa séria, não porque ela não seja uma pessoa correta, mas porque algumas pessoas acham que a mulher não é capaz de ocupar aqueles espaços. Então, por que eu vou investir numa campanha de uma candidata que, na cabeça daquela pessoa que vai financiar, ela não tem a real competência, entre aspas, para disputar aquele espaço? Tem um risco maior para ganhar, ela tem um risco maior. Então, ela precisa convencer, né, e ter instrumentos de convencimento para conseguir recursos de campanha. Para mim, esse é um grande limitador, né, que dificulta a presença da mulher nos espaços de poder. Mas eu também diria, Tânia, que apesar disso, né, apesar de que nós tivemos um pequeno decréscimo na nossa presença nos espaços, mas avançamos muito nesse período que nós conseguimos conquistar o direito ao voto. Nós estamos fazendo este ano 81 anos que a mulher passou a votar, não é? E nesse período a mulher já está ocupando espaços importantes, não só no legislativo, não só no executivo, mas também no poder judiciário. Hoje é muito comum,
né? É comum nós vermos mulheres nos tribunais e fazendo um belíssimo trabalho e nos honrando enquanto mulheres. Então, são espaços que estão sendo conquistados aos poucos e que é fruto aí de todo um esforço para que as mulheres possam, de fato, ocupar bem esses espaços. Começa, então, por aí uma mudança cultural. A partir disso, então, a senhora acredita que esse é um acelerador dessa mudança? Contribui para que a sociedade passe a valorizar mais a presença das mulheres nesses espaços. Mas a senhora acredita que a reforma política facilitar a participação feminina, deveria ser mudada? A reforma seria justamente no financiamento público ou mais algum tema? Eu considero, Tânia, o financiamento público de campanha o principal item, porque ele garante tanto para os homens quanto para as mulheres uma disputa igual. Então, nós queremos tratamento igual, nós não queremos privilégio e nós não queremos tratamento que nos dê uma situação de vantagem com relação aos homens. É tratamento igual. Então, financiamento público exclusivo de campanha para todos os candidatos, homens e mulheres. Para mim, esse é a nossa grande luta, é a nossa grande meta. Mas também defendemos na reforma política o voto proporcional em lista pré-ordenada. O que significa isso? Significa que realmente tem que haver uma mudança, porque o voto não seria apenas individual, você não vai votar apenas no candidato ou na candidata, mas vai votar numa lista construída democraticamente pelo partido, onde vai ter uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Foi isso que eu defendi na Comissão Especial da Reforma Política. Ou seja, dependendo da quantidade de votos que o partido receber, um determinado número de candidatos daquela lista serão eleitos. E serão os primeiros da lista que irão, que serão declarados os eleitos. Então, teremos, com certeza, a presença da mulher e a presença do homem também. E, nesse caso, um fortalecimento dos partidos, né? Também. A expectativa é que isso fortaleceria o voto no partido, numa plataforma de ideias, mais do que em pessoas, né? Com certeza, Tânia, porque nós precisamos fortalecer a democracia brasileira. E um dos instrumentos de fortalecimento da democracia é valorizarmos a existência dos partidos, mas partidos com uma plataforma, com programas, com propostas, que possam ser debatidas e conhecidas pela sociedade. Isso que é importante. Senadora, e são temas, a senhora que esteve na Comissão da Reforma Política, são temas que encontram muita resistência. Olha, nós encontramos muita resistência nesse período, mas encontramos também muitas pessoas que esperam e desejam a reforma política. Eu vejo que esse ano é um ano importante para esse assunto voltar para a pauta. E tem ambiente na casa? Tem ambiente. O próprio presidente, que assumiu a presidência do Senado este ano, colocou na sua plataforma a reforma política. Eu vejo isso com bons olhos, porque nós precisamos que a direção da casa, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, abrace essa importante tarefa que tem o Poder Legislativo de fazer uma reforma política que dê uma resposta efetiva para a sociedade. Agora, nós queremos uma reforma política que seja, de fato, debatida com a sociedade, não é? Porque também é importante que a opinião pública se manifeste para que nós, parlamentares, possamos também ter a oportunidade de esclarecer aquilo que nós entendemos e que nós defendemos. Então, é importante haver a participação da sociedade nesse momento. E que também ajude a motivar para que o tema tenha desfecho, né, senadora? Tem uma pressão da população se manifestando pelos e-mails da casa, pelos 0800, né, se manifestando junto aos senadores, óbvio que sensibiliza, né? Com certeza. E o debate é essencial, né, para poder ter clareza do que é melhor para todos nós. Agora, senadora, voltando à questão da participação feminina no Legislativo, como é que a senhora tem visto o tratamento dos temas pertinentes, mais de interesse feminino, por exemplo? A senhora acabou um trabalho importante, durou o ano passado inteiro, salvo engano, foi motivo de entrevista várias vezes no programa Argumento, nós duas já conversamos sobre o assunto, que é como os órgãos públicos, como as instituições públicas conseguem atender as mulheres nas questões de violência doméstica, né? Na violência contra a mulher. Houve um levantamento feito numa comissão mista, não foi? Sim. Nós mulheres, tanto no Senado quanto na Câmara, temos uma pauta comum. É fruto da discussão que nós estamos fazendo com os movimentos sociais.
O que nós fizemos o ano passado foi altamente importante e que nós vamos concluir agora em março com a entrega do relatório que foi a CPMI que investigou a violência contra as mulheres. Esse trabalho, na minha opinião, é uma grande contribuição que nós estamos oferecendo para todos os poderes constituídos do nosso país. E isso é um exemplo de como a presença feminina no Congresso altera a atuação do Congresso? Com certeza, porque se não tivesse a presença feminina no Congresso, possivelmente nós não teríamos uma comissão parlamentar mista de inquérito investigando a violência contra a mulher. A questão do tráfico de pessoas também teve uma presença feminina grande. Pois né? Então tem uma pauta altamente importante. A violência contra a mulher, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, que é uma PEC que agora está no Senado para ser votada, que também tem rebatimento sobre a questão das mulheres, tem a PEC das domésticas. Então tem uma pauta muito extensa que é fruto do debate que as mulheres têm colocado. É claro que esse debate também tem a participação decisiva, importante dos homens parlamentares, mas nós mulheres é que provocamos e que ajudamos a tocar a maioria desses pontos, inclusive os que que afetam mais a vida das mulheres. O próprio presidente Renan Calheiros, aqui do Senado Federal, na sua plataforma de campanha, falava que as questões femininas vão ser ponto presente na agenda do Senado. E nessa primeira semana de março já anunciou a instituição da Procuradoria da Mulher aqui no Senado Federal. Como é que a senhora acha que uma iniciativa como essa contribui com o trabalho das mulheres aqui? Qual a importância na perspectiva da senhora, que é uma senadora, né? Olha, eu acho que quando institui numa casa tão importante como o Senado a Procuradoria da Mulher, é um instrumento de visibilidade das políticas para as mulheres. Então, é um espaço também de debate, de proposição de projetos de lei, é um espaço também de fiscalização das matérias que estão tramitando dentro da casa, se estão tendo um andamento adequado. Então, eu vejo como um importante espaço de debate, de reflexão e de divulgação do que o Congresso tem feito, também de acolhimento das demandas que vêm da sociedade, que é muito importante. O Congresso está sintonizado com as demandas da sociedade. Senadora, primeira senadora a assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos. O que isso traz de novidade para a comissão? Olha, eu me sinto muito honrada de poder estar presidindo hoje a Comissão de Direitos Humanos. Foi uma indicação do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, da nossa bancada, que eu estou muito grata a isso. Eu estava como vice-presidente anteriormente e assumo a presidência com uma enorme responsabilidade, porque além de cuidar de todas as questões que perpassam pela Comissão de Direitos Humanos, nós temos o compromisso e a responsabilidade também de tratar das questões que são afetas às mulheres. Então, eu me sinto muito honrada e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade. A senhora já tem assim, uma expectativa do que vai ser a agenda nessa sua gestão? O que deve ser o que é mais importante, o que vai estar em destaque? Na proposta, nas diretrizes que eu apresentei na reunião passada e que nós vamos construir agora um plano de trabalho para ser apresentado a semana que vem, já apresentamos alguns temas importantes que deverão ser debatidos pela Comissão de Direitos Humanos, como a PEC do trabalho escravo, a PEC das domésticas, os desdobramentos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que a Comissão de Direitos Humanos, na minha opinião, tem a missão de fazer o acompanhamento desses desdobramentos e outras matérias de relevância. Tem o Estatuto da Juventude, que também é uma demanda dos nossos jovens, que é de fundamental importância, e várias outras matérias que nós deveremos estar discutindo. Haverá algum ciclo de audiências públicas? Já tem algum planejamento nesse sentido? Sim, nós vamos propor um ciclo de audiências públicas dentro dos temas que iremos priorizar em comum acordo com os demais membros da comissão. Senadora, a questão só para elucidar aqui a PEC das empregadas domésticas que a senhora falou, porque chegou uma matéria da Câmara para cá sobre FGTS e hora extra das empregadas domésticas. É essa a PEC a qual a senhora se refere? Porque nós estamos assegurando às trabalhadoras domésticas os mesmos direitos dos demais trabalhadores brasileiros, ou seja, equiparando os direitos com os demais trabalhadores brasileiros.
E é fundamental, elas precisam ter carga horária definida, precisa ter salário, o fundo de garantia, ter direito ao fundo de garantia. Então, equiparar aos mesmos direitos dos demais trabalhadores brasileiros. É um desafio, porque é um outro ambiente, é um ambiente doméstico, onde a aferição de tudo isso é um pouco mais complicada. Essa PEC, ela vai exigir lei complementar? Pelo menos pode ser que precise, mas o debate que nós fizemos até então não dependia de regulamentação. Senadora, para encerrar aqui a nossa entrevista, voltando para a questão da motivação, da facilitação da participação feminina na política, a senhora falou da questão da reforma. Há outra possibilidade, nós temos lei de cotas que também não produziu o efeito esperado, né? Na verdade, só para lembrar, nós avançamos porque nós tínhamos uma lei de cotas que assegurava apenas 20%. Ampliou para 30%. Ampliou para 30% das candidatas e não das cadeiras ocupadas. Entendi. O que nós queremos na reforma política é 50% das cadeiras ocupadas. Esse é um processo que nós vamos ter que debater. Não é? Vai depender da reforma política. Agora, eu acho importante ressaltar aqui que o Partido dos Trabalhadores, no seu último congresso, já tomou uma decisão que eu acho super importante, de assegurar na composição das direções do nosso partido, nos 3 níveis, municipais, estaduais e nacional, 50% da presença de mulheres. Então, como no Partido dos Trabalhadores nós temos eleição direta para essas direções e para a composição dos diretórios, já vamos respeitar este ano os 50% de homens e 50% de mulheres. Ou seja, na verdade, a legislação ela é importante, mas ela não é a única maneira. Por iniciativa dos partidos, também há a possibilidade de você ir fomentando essa participação feminina, né? O Partido dos Trabalhadores defende, né, nós mulheres do Partido dos Trabalhadores sempre defendemos também a democratização desses espaços e dividindo com as mulheres. Então, 50% de mulheres e mais do que isso, nós também asseguramos que deveremos ter a presença de negros e negras e a presença da juventude. Então, as direções partidárias têm um percentual de 50% para mulheres, um percentual para negros e negras e um percentual também para a juventude, para que a gente possa ter as direções mais democráticas e que elas possam representar melhor o que pensa o conjunto dos filiados do partido. Obrigada, senadora, pela sua presença aqui no Cidadania. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Nessa edição do nosso programa, estivemos debatendo com a senadora Ana Rita a participação feminina no Poder Legislativo. A senadora faz parte aqui, obviamente, dessa legislatura, tomou posse como primeira senadora a dirigir a Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. E você pode entrar em contato conosco, fazer suas críticas, dar suas opiniões, ligando para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessando www.senado.leg.br/TV.